carboidratos, ou hidrato de carbono, por sua fórmula básica apresentar a proporção de um átomo de carbono para uma molécula de água. Sua fórmula básica, assim, é o CH2O. Os monossacarídeos compreendem a forma básica dos carboidratos, podendo ser formados a partir de trioses, tetroses, pentoses, hexoses ou até heptoses, devido ao número de átomos de carbono. Como exemplo de monossacarídeos formado por hexose, temos a glicose. Os disacarídeos são formados a partir da união de dois monossacarídeos por síntese de desidratação, no qual há perca de uma molécula de água. Como exemplo, temos a maltose, formada por duas moléculas de glicose, a lactose, formada por uma molécula de glicose mais uma de galactose, e a sacarose, formada por uma molécula de glicose mais uma de frutose. Contendo mais de 20 unidades de monossacarídeos, são denominadas polissacarídeos, podendo possuir milhares. Isso é a forma predominante na natureza. Como exemplo, temos a celulose e a quitina. Nosso organismo não consegue dirigir todo tipo de carboidrato, apenas aproveitá-lo em forma de monossacarídeos. Os disacarídeos, assim como os polissacarídeos, são quebrados por hidrólise para obter monossacarídeos, aproveitáveis pelo nosso organismo como fontes de energia. Os lipídios são uma classe de compostos de diferentes formatos e funções. São substâncias caracterizadas pela sua solubilidade em solventes orgânicos. Como exemplos de grupos de lipídios, temos carotenoides, triglicerídeos, fosfolipídios, cerídeos. Há dois tipos de carotenoides, os carotenos e xantofilas. Os carotenos são pigmentos alaranjados que dão origem à coloração da cenoura. As xantofilas são pigmentos que variam de amarelo a marrom avermelhado. Os triglicerídeos são a forma mais eficiente de reserva de energia no organismo. Eles são resultantes da união de uma molécula de glicerol e de duas ou três moléculas de ácidos graxos. Os fosfolipídios são formados por duas moléculas de ácido graxo e uma contendo fosfato, conectadas a uma molécula de glicerol. São os principais constituintes de todas as membranas celulares. Eles apresentam uma característica importante para as membranas celulares. Ela é fluida, permitindo a movimentação de moléculas no plano da membrana. Os cerídeos são classificados como os lipídios simples, formados por ácidos graxos e álcools de cadeia longa. São altamente insolúveis em água. São representadas pelas ceras, exercendo a função de impermeabilização e proteção. A proteína é uma macromolécula formada minimamente por 3 aminoácidos. O papel central das proteínas está no fato da informação genética ser expressada por proteínas. As proteínas podem ser de origem vegetal ou animal. As proteínas vegetais são consideradas incompletas por serem pobres em variedades de aminoácidos essenciais, ao contrário da proteína de origem animal, que contém todos os aminoácidos essenciais. Os aminoácidos são moléculas orgânicas formadas por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Alguns podem conter enxofre em sua composição. A união entre dois aminoácidos recebe o nome de ligação peptídica. Quando dois aminoácidos são unidos por uma ligação peptídica, formam uma molécula chamada de dipeptídeo. A forma de uma proteína determina a sua função, ou seja, alterações do formato da proteína reconfiguram suas funções. As proteínas podem ser classificadas em simples ou conjugadas. As simples formam-se apenas por aminoácidos, já as conjugadas apresentam outros constituintes além dos aminoácidos, chamados grupos prostéticos. Como a hemoglobina, tem o ferro em sua molécula. A membrana plasmática é uma película muito fina, delicada e elástica, que envolve o conteúdo da célula. Ela regula a passagem e a troca de substâncias entre a célula e o meio em que ela se encontra. Muitas substâncias entram e saem da célula de forma livre, assim, a célula não gasta energia. A membrana plasmática é formada por duas camadas de lipídios e por proteínas de formas diferentes entre as duas camadas de lipídios. Ela tem capacidade de selecionar as substâncias que entram ou saem de acordo com as necessidades da célula. O citoplasma compreende o material presente na região entre a membrana plasmática e o núcleo.
Ele é constituído de um material chamado hialoplasma, semifluido e gelatinoso. No hialoplasma ficam as organelas celulares que desempenham diversas funções. Como exemplo delas temos as mitocôndrias, ribossomos, retículo endoplasmático, complexo Golgiense, lisossomos e centríolos. As mitocôndrias são responsáveis pela respiração celular, que permite à célula obter a energia química dos alimentos absorvidos. Os ribossomos são responsáveis pela síntese de proteínas na célula. Eles aparecem isolados no citoplasma e também no retículo endoplasmático. O complexo Golgiense armazena parte das proteínas produzidas numa célula, que poderão ser usadas depois pelo organismo. Os lisossomos contêm substâncias necessárias para a digestão celular. Os centríolos participam da divisão celular, orientando o deslocamento dos cromossomos durante esse processo. As células possuem uma estrutura responsável pelo seu comando, o núcleo. Ele é responsável pelo metabolismo da célula e também guarda o material genético, o DNA.